A paz do Senhor, nós estamos iniciando aqui mais um devocional neste canal e hoje eu gostaria de meditar com vocês em 2 Coríntios capítulo 1, dos versículos 3 ao 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Nós sabemos que a nossa vida com Deus, ela não é perfeita, assim. Nós não somos poupados de tribulações por sermos cristãos. Pelo contrário, né? Nós enfrentamos muito mais guerras espirituais por tentar manter a nossa vida separada deste mundo, por tentar manter a nossa mente conectada com a mente de Cristo, pensando diferente deste mundo. Então nós sabemos que estar em Cristo não é uma tarefa fácil, mas através do Espírito Santo de Deus, nós podemos sim conseguir. Jesus vai dizer que venceu o mundo. Então a nossa salvação está nele, a nossa vitória está nele, porque ele já veio para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Então a palavra de Deus vai nos dizer também que o Senhor não permite que nós sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. Então, os momentos difíceis vêm, as tribulações vêm, as angústias, as tristezas, elas vêm. Mas agora aqui nos versículos que nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer que é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, ter Jesus nas nossas vidas não assegura que nós vamos viver uma vida 100% perfeita, sem nenhum tipo de decepção, sem nenhum tipo de tristeza, mas a palavra do Senhor nos assegura que é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. E isso é maravilhoso, porque as pessoas no mundo também estão passando todo tipo de angústia, mas elas não têm o Espírito Santo para consolar. Mas nós que estamos firmados em Deus, estamos firmados na verdadeira rocha. Nós que praticamos a palavra de Deus, estamos firmados na rocha. Porque é isso que Jesus vai nos falar lá em Mateus. Ele fala que o homem que lê e não pratica a palavra é como alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Vem os ventos, vem as chuvas, ou seja, vem os momentos difíceis, vem os momentos de tristeza, aquela casa é derrubada. Mas o homem que lê a palavra do Senhor e a pratica é como um homem muito sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, vindo os momentos difíceis, vindo as angústias, os ventos, as tempestades, a palavra do Senhor diz que aquela casa permanece de pé. Então, ter a presença do Senhor faz com que nós permaneçamos de pé, mesmo nos momentos mais difíceis. É o Espírito Santo que nos consola nas nossas tribulações. E aí a palavra vai continuar dizendo: para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos ajuda e Ele nos capacita a, por meio dele, consolar e ajudar as outras pessoas também que estão passando por tribulação. Então, às vezes, você passa por um momento difícil e o Espírito Santo fala com você e você encontra no seu caminho alguém que está passando por algo parecido e você tem agora uma palavra de ânimo para falar para aquela pessoa, você tem uma palavra do céu para falar com aquela pessoa, porque talvez ela não tenha
uma intimidade, uma desenvoltura assim na oração, na leitura, em que o Espírito Santo fale diretamente com ela, porque às vezes Deus até fala com ela, mas ela não consegue entender a voz do Senhor. Então, se você orou, se você leu a Bíblia e Deus falou com você, Deus pode te usar para falar com uma pessoa que talvez não está conseguindo entender a voz de Deus. Às vezes ela dobra os seus joelhos e ela não sabe muito bem como orar, ela não sabe muito bem como pedir, ela lê a Bíblia e ela não entende muito bem. Então o que Deus faz? Envia você, envia a sua vida para que você possa consolar aquela pessoa através do Espírito Santo. O que a palavra de Deus vai dizer? Certa feita, um homem estava lendo o livro de Isaías e não estava entendendo. E Deus envia Filipe. Pensa bem, Filipe estava em conexão com o Senhor, ele estava conectado com o céu. E o Senhor revelava a sua palavra para ele, ele entendia aquilo que ele lia. Mas aquele outro homem não entendia, ele não estava conseguindo ter compreensão. Então o que o Senhor faz? Envia Filipe. E quando Filipe chega lá, ele fala: olha, você lê aquilo que você entende? E o homem fala para ele: como que eu vou entender se não tem quem me explica? Então agora, através do Espírito Santo, Filipe vai explicar aquela palavra e aquele homem vai crer. Então às vezes Deus precisa te ensinar algumas coisas durante as tribulações, para que você possa também levar essa palavra, também levar esse consolo para aquelas pessoas que não estão conseguindo se conectar com o Espírito Santo. E através de você, essa pessoa vai ser consolada, essa pessoa vai ser aproximada de Deus. Então, nós realmente, queridos, passamos por tribulações, nós realmente passamos por angústias, mas é o Senhor que nos consola em tudo. É o Senhor que nos ajuda em tudo. E os versículos que nós lemos, vai fechar aqui no versículo 5 dizendo: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Essa é a verdadeira palavra, querido. De onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque por meio de Cristo, nós realmente enfrentamos sofrimentos. É sofrido a gente, às vezes, obedecer sem entender. É sofrido a gente renunciar, com certeza, é muito difícil. É sofrido a gente ser perseguido. As pessoas dizerem que nós estamos loucos por seguirmos a palavra de Deus. Mas a palavra vai dizer que onde transborda este sofrimento que nós temos a favor de Cristo, vai transbordar também o consolo do Senhor em nós. E você pode ter certeza que ser consolado pelo Espírito Santo é muito mais prazeroso do que viver à torto e à direita no mundo. Porque o Espírito Santo é o amigo que não nos deixa, é o amigo que não nos abandona nos momentos de tristeza. Muitas pessoas lá fora têm muitos amigos nos momentos legais, mas quando elas estão passando por momentos difíceis, todos viram as costas para ela. Mas o Espírito Santo não faz dessa forma. Ele está ao nosso lado. A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então que nós possamos neste dia ter fé, que por mais que nós passemos por tribulações, nós nunca estaremos sozinhos. E o consolo do Senhor transborda sobre nós neste dia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, mas o Espírito Santo sabe. E ele me impulsiona a te falar que o consolo dele transborda na sua vida neste dia. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigada pela palavra maravilhosa que o Senhor traz aos nossos corações neste dia, Pai, nos assegurando o Teu consolo, a Tua ajuda, Pai, nas nossas vidas. Nós sabemos, Pai, nós reconhecemos que não é fácil, Pai, seguir na contramão deste mundo, mas contigo, Pai, pode ser prazeroso, porque é o Teu Espírito Santo
que nos toma pela mão, Pai, e nos guia. E mesmo no vale da sombra da morte, Pai, nós não precisamos temer, porque Tu estás conosco. Lá fora, Pai, pode parecer 1000 maravilhas, mas nós sabemos, Pai, que nos momentos escuros, talvez aquela pessoa não tenha com quem contar. Mas quando nós estamos firmados em Ti, Pai, nós sempre temos com quem contar. E nós podemos, Pai, saltar barreiras, vencer gigantes, não pela nossa própria força, mas pelo Espírito Santo que habita em nós e nos capacita, Pai. E é por isso que a Tua palavra nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Ti, Pai, nós podemos suportar todo tipo de tribulação, nós podemos suportar, Pai, todo tipo de angústia, porque é o Teu Espírito Santo que nos capacita. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço para que o Senhor visite essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa entrar nesse coração, Pai, possa tirar toda angústia, possa tirar, meu Deus, toda tristeza. Que o Teu Espírito Santo possa consolar, Pai, e alimentar essa vida, Deus, para que ela caminhe um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!